Gente, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar o primeiro Luiz Lois Podcast. Esse podcast vamos estrear aí já com uma pessoa que eu sou fã, vocês vão conhecer. E esse podcast, ele tem o propósito da gente falar sobre técnicas, treinamentos, sobre filosofia, tudo que envolve a arte da atuação, mas não só para o palco, também para o palco, mas para a vida. E hoje eu trouxe uma pessoa, uma convidada que eu já conheço há muito tempo e que tem muito o que compartilhar com a gente, não só do percurso dela, nessa trajetória, nessa pesquisa dela, mas para todos que amam arte, comunicação, filosofia, psicologia, porque o que ela aborda, eu tenho certeza que vai gerar papo para tudo. Beth Dorgan, seja muito bem-vinda, uma alegria tremenda mesmo te receber aqui. Eu vou apresentar a Beth, mas não deveria, porque assim, né, quem não conhece a Beth vai hoje se surpreender. A Beth Dorgan, olha, eu vou falar algumas coisas dela. Ela é artista, atriz, palhaça, professora, mestre, doutora, ela tem formação em jornalismo, em publicidade, fez cursos na Espanha, formação na Espanha, aqui no Brasil ela já trabalhou com o mundo inteiro, quem faz teatro já passou por ela, né? Ela é uma pessoa que está muito presente no nosso cenário e ela não só está presente na frente, da linha de frente, no palco, como também nos bastidores, também na academia, na universidade, nas escolas, com a pedagogia. Enfim, ela é uma dessas que trabalha a atuação total. Beth, é isso? Meu Deus do céu. É bom a gente ter amigo, né? Amigo sempre faz isso com a gente. Ô Beth, você sabe que eu estava conversando com você agora há pouco, né? Que eu tive quando eu morava fora, eu dei uma passadinha no Brasil, né, para ver a família, depois de 3 anos e meio longe, eu voltei, aí eu fui fazer um trabalho com o Wellington me chamou para fazer uma abertura no Midnight Clown, aí eu fui apresentar lá um número de mímica, e aí eu conheci a crítica, essa sua persona cômica, essa sua palhaça maravilhosa, e como me marcou, como eu curti. E ela era grande atração, porque as pessoas iam lá para não ver os números, para ver os comentários dela, porque ela entrava para comentar cada número da noite. E foi assim que eu te conheci. E desde então eu venho acompanhando o seu trabalho, né, Beth? Assim, não só em cena, mas na sua versatilidade, porque você que tem essa formação e você se apaixonou pela arte da palhaçaria, eu te vi fazendo trabalhos dramáticos, eu te vi fazendo trabalhos trágicos, e você não se limita a uma mídia. Eu te vejo no teatro, eu vejo na televisão, eu vejo em séries, eu vejo você na internet aqui com a gente. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa sua transição da sua vida, porque eu sei que você teve uma formação, né, com jornalismo, com a publicidade também, e aí teve algum momento que você resolveu dar uma mudada na sua vida, encaminhar de outra maneira. Como é que isso aconteceu? Bom, mas em primeiro lugar, muitíssimo obrigada, é uma alegria, um prazer, uma honra enorme estar aqui com você. É de verdade uma honra e uma alegria. Muito obrigada por ter lembrado de mim para estar aqui, é um prazer tão grande. Nossa, 30 anos já, meu Deus do céu, estou ficando velho. Bom, resumidamente, eu sempre gostei muito de teatro, mas eu sou de uma família tradicional libanesa e fui jovem numa época em que fazer teatro não era considerado pra gente uma profissão, né? Era um mundo distante, então a gente fazia na escola, fazia como uma alternativa, mas não como uma possibilidade profissional. Apesar da minha mãe quando eu tinha 15 anos me inscreveu num curso de teatro, eu fui lá, era um senhor anotando numa ficha meu nome, eu não lembro por que eu não fui fazer o curso, depois eu descobri que era o Eugênio Kuznet.
Gente do céu! Eu tô tentando me lembrar por que eu não fui. E era ele que ia dar o curso. Meu Deus, gente, para quem não conhece, o Eugênio Kuznis, que trouxe esse trabalho do Stanislavski, que tinha um trabalho maravilhoso, né, de todo esse preparo psicológico. Mestre. E a minha mãe sempre me apoiou muito, muito. Aí, quando eu tinha 16, minha mãe era professora e foi supervisora do Serviço de Educação Supletiva para adultos. E faltando 15 dias para a estreia do Alto da Compadecida com os alunos do supletivo, um ator ficou doente. E o diretor, desesperado pelos corredores do ensino supletivo, a minha mãe falou para ele, olha, a minha filha gosta muito de teatro. Eu vou, chama aqui. E em 15 dias eu estrei o Alto da Compadecida fazendo o quê? O palhaço. Deus do céu. Estrei no Arthur Azevedo, assim, sabe quando você... Foi tua estreia como palhaça. Como palhaça no Teatro Arthur Azevedo, não estava sabendo o que eu estava fazendo. Mas aí eu fiz comunicação, fiz publicidade, fiz jornalismo, fiz o mestrado em comunicação, porque eu ficava com teatro assim, namorando, mas ainda não passava pela minha cabeça que eu podia ser uma atriz profissional. Quando eu tinha 27 anos, um amigo meu foi prestar EAD, a Escola de Arte Dramática. Aí ele falou, vai comigo porque eu não vou sozinho. Eu falei, eu não vou. Vai. Nessa altura eu fazia um curso de teatro com Everton de Castro, que era um grande ator, que dava aula para professoras. Então eu fazia o teatro sempre assim, pela beirada, nunca era uma coisa, sabe, oficial mesmo. E aí nós fizemos a Casa de Bernarda Alba, ficamos em cartaz, uma coisa, mas sempre assim, uma atividade paralela. E aí ele me arrastou para a EAD como réplica, fez a minha inscrição e eu acabei entrando. Então eu entrei na Escola de Arte Dramática com 27 anos. E assim, minha turma era uma turminha, era Lúcia Romano, Luciano Quiroli, Emílio de Mello, turminha, né? E eu lá. Aí terminei a EAD, mas ainda num lugar muito titubeante. Isso eu terminei em 89. Em 91, eu tenho uma amiga chamada Thaís Ferrara, que é uma louca, que é uma das grandes idealizadoras e coordenadoras dos Doutores da Alegria. E a Thaís, que era minha colega na EAD, me arrastou para fazer um curso com o Fernando Vieira, que é um grande formador. Grande mímico. Mímico e formador de palhaços. Chegamos lá, ele não estava, porque ele foi fazer um trabalho no Rio, tinha uma figura estranhíssima que ia dar aula no lugar dele. Era muito estranho, ela tinha um cabelo todo fechado aqui, assim. Parecia um pouco aquela personagem da família Addams. Assim, aquele cabelo muito esquisito. Um casacão, muito esquisito. Isso foi em começo de 92. E aí começou a minha nova vida, porque era a Cristiane Pauliquito, que tinha acabado de chegar do Golier, chegar da Europa. Que formou tanta gente, tantos artistas aqui, né? Tantos palhaços, palhaças. Quito é a mãe e avó de centenas. De palhaços aqui, né? Sem palhaças, centenas. É acho talvez uma. E é prima do Fernando Vieira, né? Então, ele jogou ela no fogo, entendeu? Ele se mandou para o Rio, que de repente apareceu um trabalho, pegou a prima que tinha acabado de chegar e falou, faz aí. E jogou ela lá com 70, 80 pessoas lá na oficina da Oswald, aquelas salas enormes. Ela olhava assim pra gente. Foi muito engraçado. Bom, nós começamos acho que com 70, foi diminuindo e chegamos em 4. E com esses 4 nós montamos o Quadrimates, com direção dela, que foi um espetáculo que ficou em cartaz de 92 a 80. Né? E aí foi um grande salto da minha vida. Éramos Thaís Ferrara, Noêmia Duarte, Valmir Santana, que foi embora agora em 2019. Valmir foi embora. 18. E ficamos nós 3. Então, até então você teve uma formação com a EAD de artes dramáticas e tal, e aí com a Quito que você conseguiu aprofundar mesmo nesse trabalho da comicidade. Porque na EAD, naquela época, o foco era realmente um trabalho pensando no Stanislavski, tinha Brecht também, tinha Celso Frateschi e tudo, mas tinha uma intensidade
muito boa, foi uma formação magnífica para mim, mas eu não vou mentir, tinha um lugar meu que ainda não tinha se encaixado. Entendi. Sabe? E eu ainda tinha um lugar meio esquisito. Aí com o palhaço, eu entendi qual era o meu caminho. Que não é de não fazer drama nem tragédia, mas tem um olhar a partir da ludicidade do palhaço. Entendi. Do estado de jogo. Engraçado, esse estado de jogo, porque assim, eu ainda vejo muitas pessoas, às vezes, que chegam até mim e falam, não, eu sou mímico, eu sou palhaço, eu sou não sei o quê. E eu vejo no seu trabalho uma coisa que eu acredito muito, que eu consigo enxergar. Eu queria que você comentasse isso, mas assim, eu vejo nessa sua versatilidade, nos seus trabalhos com drama, com tragédia, né? Vi trabalhos seus fazendo drama, tragédia, eu vi aquele... que eu preciso citar, que é o Chamado a Cobrar, que é um filme, né, da Ana Mulaert, né? Sim, magnífica diretora. Uma ótima direção, sim. Foi maravilhoso. E esse filme foi me pegando, porque ele começa e ele vai crescendo como uma bola de neve, ele vai crescendo a intensidade, vai crescendo a dramaticidade, até chegar a uma loucura. Sim. E é muito focado na atriz, né? Que você faz a protagonista e você vai levando, a gente vai sustentando essa dramaticidade para chegar nessa tragédia. E engraçado que eu vejo essa liberdade, né, para você se jogar nisso. Tem uma ajuda do palhaço aí? Total, sempre tem. Primeiro, porque eu entendi que é sempre estado de jogo, seja drama, tragédia, seja o que for, você entra em campo. Você entra em campo. Que é o que na verdade, se você olhar, no fundo é o que Stanislavski chamava do como ser. É como se você fosse, né? Você entra na circunstância dada. Então não é uma coisa completamente oposta. Você entra em campo, é a mesma coisa que um jogador de futebol. A Bujana falava, né, que Shakespeare, ele falava Shakespeare é final de Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, porque é isso, você entra em campo, né, com aquela plateia, aquele frisson, você joga. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que eu vejo nisso, que talvez isso que eu estava querendo encontrar, que o trabalho do palhaço, né, da palhaça, traz esse desprendimento com o ego. Sim. Então, quando eu vejo um ator, uma atriz cômica que não tem o medo do ridículo, que perde a dignidade no bom sentido, né? Não tem nada melhor do que você se deixar disponível para a obra, seja ela dramática, cômica, sim, trágica, e é isso que eu vejo que você consegue, né, transpor. Porque é esse lugar em que você deixa de se preocupar com aquele, entre aspas, dar certo, e você embarca no jogo e você amplia os limites e as possibilidades, né? Por isso que quando eu trabalho com atores em formação, eu sempre digo, eu não quero formar palhaço. Chega, eu não vou formar palhaço. Eu quero que vocês experimentem a máscara para que vocês entrem em contato com a sua possibilidade de ridículo, com a sua possibilidade de olhar para o seu fracasso e entender que muitas vezes desse, entre aspas, não dar certo é que nasce uma possibilidade, né? Porque a gente fica tão amarradinho no eu preciso dar certo, eu não posso fazer uma coisa feia, eu não posso fazer uma coisa que não seja aquilo que o meu diretor está esperando, eu não posso errar. Porque às vezes a gente vive numa sociedade onde o erro é considerado um crime. Nossa, é isso. Onde você tem que produzir alguma coisa bonita, aliás, você tem que ser lindo, bonito, produtivo para justificar a tua vida, a tua existência, não é? Para justificar o ar que você respira, você tem que ser produtivo e de coisas boas. Você não pode errar, né? E é isso, olha, essa era a minha próxima pergunta que eu ia falar para você, que no mundo que a gente está vivendo, que é o mundo dos coaches, né, que falam do sucesso, e que a gente vê tantos livros agora do desenvolvimento pessoal, né, que traz as fórmulas para a gente conseguir alavancar e atingir nosso sucesso, tudo. Quando a gente vê o palhaço que trabalha
no fracasso. E ele expõe o fracasso e faz do fracasso a sua grande força. O que o palhaço tem para nos ensinar hoje, hein? Humanidade. Não, porque ele é, por definição, um loser, não um perdedor. Agora, a questão é, para mim, ele é a essência humana. Se você perguntar para qualquer pessoa, de onde viemos? Realmente, o que é que nós estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos? As pessoas vão te responder de acordo com a crença de cada uma. Mas 100% a gente não sabe. E o palhaço é isso, é aquele que não sabe. Né? Então, como ele não domina as regras, como ele não tem esse domínio, a tendência é sempre ele perder. Né? Agora, num mundo onde perder é muito ruim, porque você não pode ser um perdedor, você tem que ser um ganhador, o que o palhaço faz? Ele te reconecta com a tua verdadeira humanidade. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso precisa anotar isso aí. É maravilhoso, é isso. Nós somos. Quando você vê um bom palhaço, você vê Jacques Tati, você vê Julieta Massina, quando você vê Oscarito, quando você vê Grande Otelo, quando você vê essas figuras, Golias, quando você vê essas figuras, você vê e fala, oh meu Deus, Gordo Magro, oh meu Deus. Você sente uma coisa que não é um sarcasmo e nem uma sensação de superioridade, são os idiotas, eu sou melhor que eles. Você olha e fala, já fiz isso, você se conecta com aquela pessoa e se conecta num lugar de aceitação, num lugar de entender a tua real humanidade. Né? Eu odeio, desculpa, vocês apaguem depois isso. Eu odeio esses filmes americanos de superação, sabe? Porque assim, o cara superou tudo e chega lá no pódio, nada contra, mas assim, você não precisa chegar no pódio em primeiro lugar. E eu vejo que esse problema é um problema que está afetando muito os adolescentes hoje. Sim. Eu vejo que eu tenho uma filha de 15 anos, né, nesse momento que a gente está gravando, e essa geração, ela está totalmente influenciada com TikTok, com Instagram, que vem de uma imagem muito perfeita, o perfeccionismo, não mostra o lado frágil, e com isso tem um sofrimento também de... É sempre essa busca do acerto. Sim. E não pode errar, não pode fazer a coisa. Então usa os filtros, filma 10 vezes para mostrar exatamente o que deu certo. Que deu certo. E o palhaço, ele traz isso, essa conexão com a verdade. Eu acho que essa verdade que precisa hoje ser explorada, né, Beth? Porque a gente perde isso. Eu vejo, por exemplo, quando a gente aprende o erro e a gente se diverte com o erro, a gente chega a lugares que a gente não chegaria nunca. E aí a gente entra nesse fluxo aberto. O que é difícil, né? Porque sempre tem do pensamento para ação, tem os nossos bloqueios, né? Sim. Tem as nossas buscas de aprovação. Você que dá tantas aulas, assim, o que é interessante até para o nosso público, assim, para a gente conseguir estar nesse fluxo aberto, que eu falo assim, esse estado sem vergonha, esse estado que a gente consegue pensar e falar, né, que a gente resgata a espontaneidade. O que o palhaço tem para trazer, né, nas técnicas, nos estudos que você gosta de trabalhar e gosta de enfatizar? Em primeiro lugar, eu acho... É pergunta difícil essa daí. Eu acho que você tem, em primeiro lugar, que respirar. Né? Respirar, entrar em contato com você mesmo, entrar em contato com o outro. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que você faz é pedir para aquela pessoa olhar para o espaço onde ela está, olhar para ela e olhar para o outro, olhar de verdade nos olhos, o que é muito difícil, porque você olha para uma pessoa assim, a pessoa já olha para você e fala assim, o que foi? O que está olhando? O que é? Né? Parece que o olhar incomoda muito. Né? Então, olhar, respirar, estar presente neste momento. Nós estamos aqui, hoje é dia 16 de dezembro, são 7 horas da noite. Nós estamos aqui e agora. E eu estou olhando para você, para os teus lindos olhos, né, para o teu sorriso maravilhoso, e isso me toca. Então, esse é o primeiro momento de trabalho com o palhaço, porque
Não adianta você querer ser quem você não é. A gente está olhando para o outro, atravessando o outro, olhando para a parede, na verdade. As pessoas não se olham mesmo. As pessoas não respiram. Né? Então, eu acho que isso, seja para ator, seja para palhaço, seja para qualquer ser humano, é fundamental. E isso que você falou, que eu acho que é muito importante, é você entender que nós erramos, que nós não dominamos tudo, né? Que nós não temos o controle da vida, que nós podemos errar e refazer o caminho, refazer, que isso é a grande beleza da vida. Né? Antônio Machado, que é um poeta espanhol lindo, ele diz: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Então essa caminhada, eu acho que é fundamental para a gente como ser humano. Eu acho que você falou uma coisa que é tudo, né? Eu acho que esse caminho, quando a gente se conecta com aqui agora, com o presente, com o devir, estar em acontecimento, que a gente consegue estar nesse fluxo aberto, né? Sentir o cheiro daqui, né? Tem um cheiro, tem uma luz. Tem um momento da minha vida que foi, às vezes eu choro, às vezes só de lembrar. Thais Ferrara estava grávida. E aí ela teve o bebê, Gabriel, que hoje está com quase 30 anos. E eu entrei no quarto do hospital, ela não me viu. Ela estava de nariz, amamentando o Gabriel e conversando com ele. Um dos momentos mais lindos e pungentes da minha vida. Entende? Um momento de uma presença absoluta de dois seres humanos num diálogo, porque ele olhava, ele estava mamando, ele olhava para ela e ela conversando com ele de nariz, sabe? A Ferrara conversando ali com o bebê. Então, assim, são momentos de uma intensidade que eu acho que a gente tem que recuperar. Com certeza. E como isso modifica a vida, né? Não falo não só para arte, mas para a vida. Eu estava vendo, sabe, tô lendo um livro que chama Você é o Placebo, que é de um doutor, é um americano, chama Joe Dispenza. E tem um caso lá que eu pensei muito em você, sabia? Porque você tem esse histórico também do hospital, do Doutores da Alegria, e fala sobre um caso que aconteceu na década de 70, de um paciente, de um paciente que ele pegou um tipo de uma artrose, mas muito mais complicada, que entre 500 consegue se livrar. Nossa. E é muito sofrida, muita dor. E ele é uma pessoa muito ciente e ele tinha uma intuição, né, que ele fala assim, nossa, que o que causou isso foi uma vida de negatividade que ele teve. E tem um depoimento, e tem um estudo no New England Journal, de uma revista americana, que tá tudo registrado nesse estudo médico. E ele chegou nesse momento, às vezes nesse momento de quando você descobre uma doença, geralmente tem um nirvana para muitas pessoas. E ele percebeu, falou assim, se esse meu pensamento me trouxe e fez com que meu corpo assimilasse isso com uma doença, o contrário também pode acontecer. E ele começou a consumir tudo que era de palhaço, de comicidade. Então ele viu os filmes dos irmãos Marx, Gordo e Magro, programas cômicos. Ele via assim, uma overdose disso, junto com o tratamento médico, lógico, mas ele começou e ele descobriu que 10 minutos de gargalhada, ele conseguia ter 2 horas de sono sem dor. Gente, que maravilha. E no final das contas ele conseguiu se curar. E ele falou que o que me curou foi o riso, foi a alegria. Recuperar isso, resgatar isso. E você, né, Beth, você treinou tantos palhaços para Doutores da Alegria, que tem esse contato, né, com esse trabalho lindo do Wellington, que realmente a gente vê uma mudança. O riso é bom para a saúde, o riso é bom. Isso salva. Olha, tem uma coisa que eu queria falar antes, para não esquecer, que você me perguntou o que era importante, que eu acho que talvez o mais importante é a gente aprender a não se levar tão a sério, sabe? Isso é fundamental, né? A gente não ser, porque aí você fica inflexível, e quando você fica inflexível, essa inflexibilidade naturalmente se volta para o seu corpo, né? São pessoas duras, né? São pessoas geralmente rígidas, né? Que são inflexíveis. Tem tudo a ver com fanatismo, com essas coisas todas que a gente conhece.
Então, o riso, a Ângela de Castro, que é uma palhaça maravilhosa, eu vi ela com o Slava. Então, ela tem todo um trabalho assim também voltado para essa questão do riso, porque fisicamente falando, o riso tem um efeito terapêutico de liberação mesmo, endorfina, essas coisas todas, né? Exatamente. E tem também essa questão de você entender que a vida não pode ser levada tão a sério, o que não significa de maneira irresponsável, mas que o olhar sobre as coisas pode ser outro. Isso naturalmente vai reverter em respiração, em uma porosidade que vai atuar nos teus órgãos, não tem como, né? Eu sou filha única e eu passei uma infância e uma adolescência muito tristes, porque eu não tinha com quem brincar. Eu já tinha 1,80 m com 12 anos, já calçava 40, numa época em que as meninas usavam sapatinho 29, 30, com lacinho, e eu usava sapato ou botinhas kicker, que aliás a minha palhaça Elizabeth usa, né? Então eu fui uma adolescente triste, travada, sabe? A faculdade também foi assim. Quando eu comecei a trabalhar, até na EAD eu também era assim, quando eu comecei a trabalhar com palhaço, e a minha palhaça é isso, ela usa botinhas kicker, ela usa uma roupa que parece meu uniforme de escola, que eu comecei a melhorar de saúde. Você acredita? De saúde. Acredito totalmente. Eu tenho 65 anos, eu vou ao médico de vez em quando, que eu tenho que fazer exame periódico lá na USP, e ele fala, o que você toma? Nada. Aliás, a primeira coisa que eles perguntam em médico quando você fala que você é atriz, quais as drogas que você usa? Tem um médico lá velhinho que uma vez perguntou isso, ele falou, qual é a sua profissão? Eu falei, atriz. Quais as drogas pesadas que você usa? Eu falei, café e chocolate. E é impressionante, entende? Eu tenho uma saúde hoje muito melhor do que eu teria se eu não tivesse enveredado por esse caminho. Mas eu não tenho dúvida. Entende? Porque assim, eu consigo, isso, Madame Quito, te agradecerei até o fim dos meus dias, Goulier, toda essa turma aí com quem eu estudei. Você olha para o problema, você tensiona, aí você fala assim, peraí, vamos ver. Né? Então o humor, essa capacidade de olhar para as coisas com menos tensão, naturalmente vai se refletir no teu organismo. Nós tínhamos um homeopata, Dr. Alfredo, isso na década de 90, ele foi ver o Quadrimates acho que umas 20 vezes. E eu chegava às vezes no consultório dele, a gente chamava ele de Golden Claw. Eu chegava no consultório dele e ele falava, e aí Elizabeth, como vai? Vai bem, isso aqui. Até que eu descobri que ele me tratava através dela. Olha que interessante, entendeu? Gente. Ele falava, ela tá bem? Eu falava, tá tudo bem. Ele através da minha palhaça, ele chegava até a minha alma e o meu corpo. Isso é uma coisa interessante, né, Beth? Porque assim, a palhaça, ela tem uma persona dilatada que está em você. E eu vejo esse trabalho que tem do palhaço, do clown, né, e do bufão. Uhum. Então, se você pega, por exemplo, o trabalho do palhaço, como você sabe melhor que eu, de circo, que tem uma tradição dos números, a tradição mesmo de família, que você pegar aquele repertório, e muitas vezes você tem que deixar o seu lado pessoal de lado para você entrar com a tradição, né, do palhaço de circo e trazer esse repertório. E com o Lecoq ele trouxe um caminho exatamente isso que você está falando aqui, de você deixar um pouco essa tradição de lado e ver o seu caminho, o seu palhaço, a tua persona cômica, que é dilatada e que ela é aflorada nesse trabalho. Como que você conseguiu encontrar, por exemplo, a Elizabeth com você? Você já tinha uma intuição? Você já via? Como que... Não. Foi um treinamento com a Quito. Eu fiquei um ano fazendo treinamento, eu falava assim para minha mãe, de manhã minha mãe falava, você não vai levantar para ir lá pro treinamento? Eu falava, não, estou com dor de garganta, não posso, estou com febre. Aí minha mãe era muito esperta, minha mãe foi uma grande professora, ela olhava para mim e falava assim, para de fingir, levanta e vai. Porque foi um ano de sofrimento, entendeu? Eu não sabia o que era, porque assim, você sabe, o treinamento tira o teu chão. Porque você sai daquele campo das certezas que você tem e vai para um território movediço. E isso é assustador no começo, né? Porque
Não, isso você já sai, vai limpa, até você chegar num lugar, oh meu Deus, né? Isso era muito assustador. Aí, um dia, começou mais ou menos assim, Valmir, esse que fazia o quadro com a gente, nessa época eram muitos ainda, ele foi fazer uma improvisação com uma torta, com chantilly. E era uma roda no chão, eu estava sentada aqui, tô aqui, e ele veio, ele fazia uma coisa meio sonâmbulo, ele parou na frente da Quito, assim, com a torta. Ela olhou para ele assim, pensei, bom, ele não vai ter coragem de atirar na cara dela, pá! Veio na minha. Ai, meu Deus. Aí, Luiz, tem uma coisa que é assim, aquele momento em que você sente que não tem mais nada a perder, entendeu? Uma liberdade, tira os pesos. Não, tirando, sem censura. Sabe quando a gente sonha que está com vontade de fazer xixi e de repente quando você acorda você fez? Sabe aquela sensação, agora foi? Entendeu? É exatamente isso, aquela sensação de segurança. Foi. Porque você não tem mais nada a perder. Esse momento é o momento em que o palhaço começa a aparecer. E é uma dificuldade encontrar isso para tanta gente, né? Muito. E é uma transformação. Porque é um site, e é uma coisa que não adianta você buscar. Não adianta você... É como amar uma pessoa, não adianta você falar, eu quero te amar. Não acontece assim. E é um processo de transformação tremendo, né, Beth? Porque eu vejo tantos... Pô, nesses 30 anos eu consegui presenciar tantos alunos que tiveram esse estudo, que encontraram a arte do palhaço e pessoas assim que tinham muitos problemas pessoais, de se sentir com autoestima baixa, de ser envergonhado, não saber como lidar com as suas, com as suas vergonhas, com esse problema com exposição, de se colocar, de se expressar. E por meio desse treinamento, começa a atingir esse estado que parece que você abre o peito, que você tira o peso das costas e você faz com que as suas fragilidades, o que você acha que são suas fragilidades, tornam suas grandes potências, né? E é transformador para a vida isso. É transformador, porque é exatamente isso. Quando eu levei a torta na cara, começou. Aí, aqui tu pediu pra gente, eu arrumando umas roupas. E eu pus um casaquinho da minha avó, que minha avó era pequenininha assim, pus um casaquinho dela super apertado, fui pondo uma roupa que foi me apertando cada vez mais. E aí começou a aparecer, até que ela me batizou de Elizabeth, de Queen. Ah, e aí foi começou, aí que veio. Porque, na verdade, o que é a Elizabeth? É o que eu tenho de pior. Entende? Ela é alta demais, ela é desengonçada, ela usa uma roupa muito apertada, que deixa o corpo dela sem muito movimento. O feminino dela é completamente, né, apertado ali naquele jeito de ser. Ela é metida intelectual, porque eu era filha única, a única coisa que eu fazia era estudar. E eu estudava na escola onde minha mãe dava aula, então você tinha que, né, ser boa aluna. Ela é uma figura que, se eu for pensar na minha vida, é o meu pior lado. Né? Aí o que o palhaço te diz? Teu pior lado pode ser o teu melhor lado. E as pessoas vão rir disso, e é lindo. Porque esse riso das pessoas não é punitivo, não é um riso sarcástico que te humilha. É um riso que faz elas dizerem para você, puxa, eu te entendo, eu também consigo me ver nesse lugar. E é isso que você falou, abre o peito, liberta, e você descobre que aquilo em você que te pesava, que era um sofrimento, teu nariz grande, a tua bunda caída, a tua dificuldade de lidar com as coisas, a tua dificuldade, ou às vezes, ao contrário, a tua vaidade, teu excesso de preocupação intelectual, você, como você falou, né, dilata, você leva ao extremo, essa persona cômica, que nada mais é do que você mesmo dilatado, é iluminada, e aí você fala, que legal, as pessoas estão rindo disso, que bom. Cara, 10 anos de terapia menos, desculpa quem é terapeuta aí, tá? Mas com certeza, agora é uma coisa que deveria ser ligado à educação, né? Porque nas nossas escolas hoje você precisa sempre acertar. Eu vejo minha filha, causa uma pressão e com isso a gente vai ficando cada vez menos criativo com essa coisa do acerto. Eu fico pensando assim, imagina se Thomas Edison, né, pensasse em acertar. O cara errou 900 vezes para poder ser um inventor aí da vida, né? A maior parte dos inventos, das descobertas, a maior parte nasceu do erro.
Exatamente, exatamente. Exatamente. E Beth, para o ator, por que para o ator, né, na formação do ator, muitas vezes a gente não tem esse treinamento do palhaço, a gente não tem treinamento da mímica, né? Mas assim, eu queria falar do palhaço. Por que é descolado, é separado, quando eu sinto que, quando você se desprende da sua vaidade, quando você entra nessa disponibilidade, nesse estado do foda-se mesmo que o palhaço tem, o artista ele fica numa luz, num estado dilatado que seja para o drama. Por que na nossa educação, hoje a gente vê bem mais, porque você está lá, né, nas universidades, nas escolas, mas a gente ainda vê uma tradição que deixa isso como um apêndice? Eu acho porque nós temos ainda um certo preconceito em relação ao cômico, à comédia. A gente ainda tem uma certa tendência a achar que o chique, que o intenso é o drama, a tragédia. Você vê, todos os artistas de circo, artistas populares, sofrem esse preconceito. Você fala, por exemplo, né, em Golias, em Oscarito, Grande Otelo, Desi Gonçalves, Consuelo Leandro, nesses atores, artistas fantásticos, tem uma coisa um pouco assim. Eu contava na EAD, né, falaram que a gente ia fazer um festival Martins Pena, nós entramos em greve. Você acredita? Era o festival Martins Pena, a escola, os alunos, nós entramos em greve. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que vergonha. Sim. Entendeu? Porque nós temos ainda esse preconceito. Então, como a gente tem um preconceito em relação à comédia, a gente acha que é uma arte menor, existe essa tendência de achar que na formação do ator não é necessário esse tipo de trabalho. E é fundamental, porque é ele que dá exatamente a condição do jogo, a condição do ator entrar em contato com o seu fracasso, com o seu ridículo e não ter medo disso, dele entrar num estado de jogo para uma improvisação muito mais enriquecedora, para ele olhar para o outro de verdade, escutar e reagir, porque o palhaço nada mais é do que um ser reagente. Né? O que faz o palhaço? Você pega o Jacques Tati, ele olha, ele pega, ou seja, ele reage a alguma coisa, né? Ele reage ao mundo. E se o ator não é capaz de reagir, na verdade ele não está em estado de ele jogo, sai desse transe hipnótico que a gente vive, né? Ele desperta. Aquele ator que fica em casa ensaiando sozinho, assim, sabe? Aí chega para jogar com o outro, não consegue. Né? Aí você acha que o copo tem que estar aqui. Um dia você entra em cena, o copo está aqui, você trava, porque não eu já vi isso, tá? Estou falando, mas... É impressionante, é verdade. Sim, sim. Então o que você tem que fazer? Você tem que jogar com o momento presente, não com aquilo que deveria ser. E aí você fala uma coisa importantíssima, lá no começo. Filosoficamente, isso é fundamental, porque a vida não é o que você acha que ela deve ser, como ela deve ser, e ela não está sob teu controle. A vida é o que ela é. E você reage a isso, certo? Você joga com isso. Jogar não no sentido pejorativo, né? Você aceita isso, reage e dialoga com isso. Que é o que faz o palhaço. E na filosofia, a filosofia fica intrigada, né? Com o riso, com as paixões alegres, né? Quando a gente vê... Quando Nietzsche... E Spinoza tem aquela coisa... Spinoza fala que, né, trazendo a filosofia para cá também, ele fala assim que não existe nada mais triste, né? A tristeza é quando você está afastado do que você pode, da sua potência. E a alegria é o termômetro de quando você está colado a ela. Né? Por isso que, por exemplo, aqui tu trabalha, assim, não necessariamente palhaço, mas lá na EAD mesmo, quando ela está dando aula de interpretação, que a gente dá aula de interpretação normal, né? O que é? Bachelard, Spinoza, Nietzsche. Entendeu? Aí eu vou com Freud, com Jung, quer dizer, você, né, transita numa área muito mais ampla do que simplesmente de interpretação teatral. E você fez uma vez uma mediação para um evento, acho que foi no Itaú Cultural, muito legal, com o Luiz Fugante, da Escola Nômade de Filosofia,
que teve essa discussão, né, do humor, que fala do humor, do cinismo, do sarcasmo, das diferenças. E o Fugante falou uma coisa lá, naquela palestra, foi não foi uma palestra, né, foi uma conversa aberta. Ele falou uma coisa assim, que o humor é um inocente assassino, que ele mata as reatividades, os ressentimentos e te deixa aberto nesse fluxo, né, do devir, do acontecimento. Né? E, Beth, me fala uma coisa, você que, né, eu te vejo você trabalhando ficou muito tempo, né, conhecida como uma Elizabeth, né, a sua palhaça, e depois eu vi você entrando, né, muito forte também com peças dramáticas, depois no filme, como eu já citei. O que muda, por exemplo, no seu processo de criação, quando você vai criar uma obra cômica e que você vai trazer a tua palhaça, e quando você entra para um trabalho que inicia por um texto, por exemplo, né, e já traz um gênero dramático, trágico? O que você sente? Quais são as diferenças maiores que você encontra aí nessa abordagem do seu trabalho? Muda demais? O que você aproveita também? Eu acho que eu aproveito isso que a gente estava conversando. O momento presente. Sabe o que eu acho? Como atriz agora, quando eu estou fazendo um trabalho, eu nunca penso muito no gênero, se é dramático, se é trágico, se é isso aqui. Porque, na verdade, a situação é dramática, a situação é trágica. Se a gente tenta fazer uma interpretação trágica ou dramática, fantástico. Fica um charlatanismo, uma canastrice. Porque você vê, o palhaço, ele toca o trágico, né? O palhaço, você pega a Julieta Massina na estrada, por exemplo, do Fellini. Né? Aliás, ela toca sempre, né, o trágico, né, aquela coisa. Mas ela não faz aquilo de maneira trágica. Você pega o baile do Héctor Scott. Meu Deus, aquela personagem obra magnífica que ela fica à noite, o tempo todo do baile, sentadinha esperando alguém tirar ela para dançar, e ninguém tira. Maravilhoso. Aquela atriz não faz aquilo de uma maneira trágica, nem de uma maneira... Ela fica sentada esperando alguém e ela acredita que alguém vai tirar ela para dançar. Então, eu acho que quando eu estou trabalhando com personagem, seja qual for, o meu princípio é o mesmo. E eu acho que é isso que você falou, porque é a verdade. E o Jacques Lecoq, ele fala isso, né? Que o palhaço não é aquele ser que tenta fazer a coisa engraçada, mas é aquele que acredita naquilo. A situação é engraçada, mas ele acredita que ele senta no banquinho e que tem que puxar o piano para vir, não puxar a cadeirinha. Mas ele acredita tanto naquilo que, por acreditar, se torna cômico. E ele vai estabelecer uma lógica naquela circunstância para fazer isso, não é? Então, na verdade, se você pensa na circunstância, no que está acontecendo, no que você quer, pronto. Tem um método. Tem um método. E você está absolutamente presente com o problema na mão. Então, eu nunca penso, é uma tragédia. Eu falo, não, chamada a cobrar, olha, tua filha tá sequestrada, o que eu faço? Vai lá e compra os... eu vou e faço. Entende? Eu não fico pensando, vou fazer dramaticamente. E, pelo contrário, o trabalho com o palhaço me ajudou muito no filme. Por quê? Porque a Ana Moilaert chegou para mim e falou, olha, você vai dirigindo daqui até o Rio de Janeiro num carro automático. Eu nem sabia como é que funcionava. Entendeu? Aí eu disse, tá bom, vamos lá. Esse vamos lá, que é do palhaço, entendeu? O Marcão falava para mim, faz aí aquelas coisas que você faz, aí tá, vou lá e faço. Esse como você falou, né, ligar o foda-se e vamos aí, vamos fazer, sem se preocupar se vai ficar certo, errado, ridículo. Você faz, você experimenta, você vai. E isso, eu acho que quem me deu foi o palhaço. Isso é pro artista, isso é pro artista, pra vida, mas independe de gênero, independe de situação. Você vai e se coloca ali na situação. É isso, você se coloca na situação. E olha como é legal, né, Beth? Isso pra vida, assim. A gente tá levando isso pro palco,
né? Como isso é uma ferramenta, como é um estado libertador para o artista, mas para a vida, né? Eu vejo assim as pessoas que vão fazer uma palestra, tem aquele sufoco, aquela rigidez. Se tem esse estudo do palhaço, muita gente me procura para trabalhar comunicação. Fala, gente, se você entra nesse estado onde tudo que acontece só poderia ter acontecido naquele lugar e você aproveitar pode aquilo. ser usado a teu favor. Exatamente. Né? Eu estava fazendo espetáculo, estou com o celular na plateia. Aí, tudo bem que eu estava com a Elizabeth, mas estou com o celular na plateia. Você tem duas opções. Ou você pensa, ai meu Deus, que droga, puxa vida, está me atrapalhando a cena. Ou você para, vai até lá e fala, eu vou atender. Pega o celular, alô, ela está fazendo. Não, ela está aqui assistindo o espetáculo. Não, tá meio chato. Não, tá chato. Tá, a hora que terminar essa porcaria, ela liga para você. Tá bom, tá, tchau. Entende? Você aproveita o que a vida te deu. Exatamente. Eu acho que esse talvez seja o grande barato. O palhaço te ensina a aproveitar o que a vida está te dando, seja o que for. Aquela velha história, te deu limão, faz a torta de limão. Né? Em vez de você ficar chorando porque você está com limão na mão, o que eu faço com esse limão? Faz a torta de limão. Né? E isso serve em cena, isso serve no ensaio, isso serve para qualquer trabalho artístico, isso serve na tua vida. Eu, depois que comecei, hoje eu encaro tudo com uma certa leveza. Para saúde, para trabalhos, seja lá qual profissão que você tenha. Esteja num lugar, encare as pessoas com... Vou falar uma palavra perigosa. Encare as pessoas com amor, no sentido maior do amor. Olha para aquela plateia, tem 500 pessoas te assistindo. Se você entra duro, meu Deus, eu vou errar, não, entra e fala, tem 500 seres humanos aqui, eu tenho algo a dizer. O importante é isso, saber que você tem alguma coisa a dizer. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Gente, errei, vou voltar. Faz de novo. Quanto mais você estiver em você, quanto mais você escutar os outros, quanto mais você respirar junto, melhor vai ser essa comunicação. Errou. Recomeça. E Beth, não, isso é fantástico, fantástico. Você que ensina tanto, qualquer um pode estudar o palhaço, a arte da palhaçaria, ou você sente assim, não é para todo mundo, não sei, o que você sente? Qualquer um pode estudar? Qualquer um pode estudar, agora onde cada um vai chegar, aí depende de cada pessoa. Tem gente que começa e depois de um tempo fala, não quero saber disso. Eu tive uma vez uma pessoa falando, não quero saber disso, não gosto disso. E eu sou uma atriz séria, ela falou para mim, eu sou uma atriz stanislavskiana. Eu falei, seja feliz assim, faça isso, por favor. E ela é hoje uma grande atriz, mas ela gosta de fazer realismo no sentido mais... Né? E tá ótima, ela é grande nisso. Sim. Ela não gosta da linguagem, para ela. Entendi. Então tudo bem. Tem gente que atinge um ponto assim, mas para aquela pessoa tá ótimo, porque era isso que ela queria. Ela não... E tem gente que põe o nariz, porque a gente no começo começa com o nariz e depois tira, né? Mas assim, tem gente que coloca o nariz e alguma coisa acontece e fala, uau! E tem gente que nem põe o nariz. Tem uma menina agora, no curso que eu estava dando, não era de palhaço nem nada. Ela entrava em cena, ela fazia assim, e a plateia morria de rir, entendeu? Tá lá. Olha. Tudo que ela fazia, E ela não queria fazer a plateia rir. Mas o jeito tá lá. Então, eu acho que tem pessoas assim, que isso já está um pouco mais aflorado, outras que você precisa cavar um pouquinho para aparecer, outras que não querem que cave. Você sabe que eu tenho um médico e ele é tudo sério, aquela postura mesmo de médico, aquele médico mesmo, né, que a gente pensa, quando o médico caricato, a gente pensa nele assim, na mesa dele e tal. E ele me surpreendeu um dia, porque ele ficou me perguntando sobre a mímica, ele falou pra mim assim, cara, eu adoro palhaço. E eu queria ter feito um curso na minha vida disso. Pô, faça não sei o quê. Eu sentia que tem... E para essas pessoas, assim, o que você acha? Você quer um médico e tal? Tem atores que são médicos, dentistas, engenheiros. Raul Barreto, que é um grande palhaço. Engenheiro. Sim. Raul é engenheiro.
né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela tem vontade. Isso, assim, como eu disse, onde ela vai chegar, a gente não sabe. Mas se é uma coisa que te chama, eu, por exemplo, se você me perguntar hoje o que eu gostaria de ter feito além do que eu faço, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu amo vôlei. Entendeu? Eu falo, ai meu Deus, quando eu era menina, por que não me puseram no vôlei? Eu adoro, eu assisto a Superliga, fico vendo aquilo tudo assim. Então, assim, e se um dia eu aparecer um grupo aí de terceira idade, de vôlei, eu acho que eu vou lá, entendeu? Eu acho que enquanto você está vivo, não importa, não é o rótulo de médico, dentista, engenheiro, caixa de banco, caixa de supermercado. Isso não tem a menor importância, isso não é você. Isso não é você. Né? Então, não é isso que te define. Então, ele tem vontade de fazer palhaço, vai fazer. Gente, vai que ser fantástico. Feliz, vai ser feliz. Talvez ele nunca queira entrar, subir no palco e fazer uma coisa assim, mas vai ser feliz. Gente, é isso. Gente, que aula, hein? Anotem aí, que aula. Aí, tá? E pega esse conteúdo, compartilha aí para os seus amigos, para os apaixonados pela arte, pelo palhaço, né? Divulgue mesmo, né? Se você está assistindo aí, né? Curta também, que isso ajuda muito a gente, o nosso programa, para continuar. E também se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu queria finalizar esse encontro maravilhoso, essa aula que você deu aqui pra gente. É um bate-papo. Né? Bate-papo. Mas você que é uma pessoa maravilhosa, um artista maravilhoso. Uma honra. Eu tenho medo porque eu sou muito sem jeito. E arrasar, não precisa fazer nada, né? Gente, e agora vem uma pergunta assim, uma pergunta bujanra, provocação. Né? No mundo como o de hoje, Beth, que a gente está vivendo, né, com tudo isso que a gente viveu, esse caos, pandemias políticas, e não é só no nosso país, parece que é sistêmico mesmo, de tanto ódio que a gente vê, de tanta... É um momento muito duro que a gente está vivendo, na economia, no trabalho, bom, enfim, no sistema. Por que alguém iria estudar o palhaço? Ou então, por que alguém iria ver o trabalho de um palhaço no palco? Será que não tem nada mais importante? Por que tem? E a gente vê, insiste as pessoas com isso, querendo continuar, querendo fazer. Por que num campo de concentração nazista, um grupo de judeus se unia e cantava? E tocava algum tipo de instrumento musical que eles conseguissem ter lá dentro. Eu acho que é porque, talvez até nos momentos mais terríveis da humanidade, o que nos salva é a arte. Né? Eu acho que talvez, essa pergunta tem sido feita muito, né, ultimamente, rir do quê? É possível rir com 600 e tantos mil mortos? Né? É possível rir está acontecendo nesse país, que a gente nem precisa dizer, né? Depende dessa qualidade do riso. Se for o riso superficial, alienado, não, claro que não. Se for o riso sarcástico da desgraça do outro, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que essa qualidade de um riso poético, de um riso que faz essa transposição poética da grande condição humana mesmo, nesse momento ele é necessário como essa possibilidade de você respirar, recuperar a humanidade, recuperar a capacidade de se relacionar com o outro, né? No momento em que você olha para uma pessoa, a pessoa já quer te matar, né? Você tem até medo, né, de falar com as pessoas. Né? Então eu acho que sim, que esse riso, essa capacidade de olhar para o mundo com essa leveza, com esse sorriso, que não é a gargalhada, né, mas é o sorriso, e essa transposição poética até mesmo da dor, porque aqui tu fala uma coisa que Lecoq, Goulier sempre falam, que o palhaço ele não tem consciência da própria dor. Não significa que ele não sinta, não significa que ele não seja um ser alienado que não tem dor nenhuma, só que ele, na verdade, talvez ele seja o ser que espelha a própria dor da humanidade, a grande dor da humanidade. Só que isso é feito de uma maneira que faz com que você entre em contato com essa dor, aceite
conviva com ela e supere essa dor poeticamente. Chaplin fazia isso. Quando você vê Carlitos cozinhando uma bota, meu Deus, o que é aquilo? É a extrema miséria da fome. Ele não está tirando um sarro daquilo. Ele não está rindo de quem está morrendo de fome. Não, você olha e fala, ele está falando da miséria, da fome. Mas é essa transposição poética do artista. E é engraçado, né, que nesses momentos mais duros da humanidade que aparecem essas figuras. Então, se a gente for ver, por exemplo, Buster Keaton, você vê Chaplin, eles apareceram, imaginem quando? Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, sim, foi nesse momento que eles saltaram. Você pega Marcel Marceau, que numa Europa destruída da Segunda Guerra Mundial, ele aparece com aquela figura, trazendo uma poesia, uma comicidade para você revelar o que passa despercebido, com esse riso. Né? Você pega o Fellini com a estrada, numa Itália destruída, naquela Itália em branco e preto, não, e miséria. O que é a Gelsomina? Miséria pura. E ele extrai a beleza disso, ele extrai a poesia disso. No fundo, a gente está falando daquela palavra, humanidade. Ele extrai a grande humanidade disso. Então, o riso que a mim particularmente interessa, e acredito que é o mesmo que interessa a você, é o riso do humano, que nos conecte com a humanidade. Esse é o riso. E neste momento é o riso que nos ajuda a conviver com o que a gente está vivendo, né? Nos ajuda a respirar juntos, poeticamente, nesse tsunami, né, que a gente está atravessando, né? Que eu acho que é o possível. O riso superficial, esse riso, a mim não me toca. Nem tenho fôlego para isso. Aliás, nunca tive, mas assim, agora mais do que nunca. Né? Então, se você pensa no Jacques Tati, pensa no Peter Sellers, todos eles tocam em questões muito dolorosas, de inadequação, de você não caber no lugar, de você não caber naquela época, né? De você não entender o mundo em que você vive, de você ir na contramão. Né? O Chaplin, o Carlitos, ele é o vagabundo, né? que transita nos Estados Unidos depois numa época de miséria, de fome, de tudo. Então, né, eu acho que é isso que a gente tem que entender. É isso. Que a grande questão é desse riso. Eu falo muito para os alunos assim, viu, Beth? Quando eles têm, assim, às vezes eles falam assim, Luiz, eu não fui na aula ontem porque eu estava mal, não deu para ir porque eu estava mal. Eu falo assim, mas você perdeu essa oportunidade. É nesse momento que está mal, que você está cheio de coisas para você trazer. A arte faz essa transmutação para você conseguir, né, transformar isso, criar novas realidades com isso. E de repente, quando não espere o momento ideal, porque quando tiver tudo ideal certinho, você não vai ter o que passar, o que criar. O Quadrimatsi, que foi essa peça que a gente fez com a Quito, eram os 4 palhaços. A minha cena, tinha várias cenas, mas a cena que era mais da Elizabeth, era a cena que era uma verdade minha, que eu, quando era pequena, minha mãe fez um bolinho de aniversário para mim, minha avó fez uma roupinha bonita para mim, tinha um bolo, tinha crush, de crush, e eu estava lá esperando para cantar parabéns para mim. Meu tio subiu, que eles moravam no andar de baixo, a gente não tinha televisão, ele subiu e gritou, mataram o Kennedy. Minha família desceu, minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia e meu tio Jamil, desceram para o apartamento do meu tio embaixo para ver a notícia. Eu fiquei sozinha. E eles esqueceram de mim, esqueceram do meu aniversário. Entendeu? Eu dormi na mesa assim com o bolo e eles me esqueceram. A cena do Quadrimatsi que eu fazia, a Elizabeth, era essa. A cena que a Thaís fazia, o Papagaio Deprimido, foi de um dia que ela, no ensaio com a Quito, ela começou a chorar, que foi um dia horrível na vida dela. A Quito mandou ela pôr o nariz e contar. Daí nasceu a cena do Papagaio Deprimido. A cena do Valmir foi quando ele ficou preso numa igreja à noite e morria de medo das imagens dos santos, que ele ficava morrendo de medo à noite, achando que os santos estavam olhando para ele. É a cena dele. A cena da Noêmia veio a partir das surras que ela levava. Entende? Então, é isso que você falou, da dor. Dessas 4 pessoas, você transforma nasceu um espetáculo. Não foi da nossa alegria, foi só de dor.
As cenas do Quadrimates eram as cenas ligadas a grandes momentos de dor da nossa vida. Olha que superação, né? Porque você traz essa dor e você transforma isso num espetáculo em que as pessoas riam. Mas riam, ou era um riso assim, não era nunca uma coisa desbragada. Tinha alguns momentos que sim, mas era assim, né? O pai da Thaís Ferrara, no dia da estreia do Quadrimates, e ele sentado ao lado da minha mãe no teatro, ele vira para ela e fala assim: onde foi que nós erramos? E adorando, né? E adorando. Mas era isso, o espetáculo era a nossa dor colocada ali poeticamente com humor, e volto a dizer, não era um humor sarcástico, aquele humor que fala assim, ai, tô sofrendo, sou magra mesmo, vou de mim mesmo, porque esse humor, esse riso dói, sim, ele te machuca. Não, era isso, gente, olha aí, olha o que aconteceu com a gente, olha que coisa. E as pessoas viram, que gostoso. Nessa cena do aniversário, que eu ficava um tempão em cena sozinha, e ninguém vinha pro meu aniversário, começou a vir gente da plateia. Tinha noites em que a plateia toda subia. Gente, que maravilha. Em Curitiba, eu estava esperando que demorava, eu ficava sozinha um tempão. Uma pessoa na plateia começou a cantar parabéns, 700 pessoas na plateia cantando parabéns. Que maravilha. E um dia, eu esperando também no teatro, sobe uma menina no palco, falou, eu vim pro seu aniversário. Aí começou a vir gente e tal. No final da peça, ela chegou para mim e falou, quero que você saiba, semana passada eu vim assistir e vi a cena e fui embora para casa e fiquei me cobrando, porque eu falei, eu devia ter ido, porque não se faz isso com uma pessoa, entendeu? Eu falei, como? Por que eu não fui? E aí ela voltou para ir. Ou seja, tocou nessa questão humana. Que maravilha. Né? Era isso que maravilha. Era a potência do espetáculo. E é o que eu falo assim, a arte não é um espaço que você cria somente ficções, você cria novas realidades mesmo, é criar novas realidades. E é isso que às vezes a gente, né, que eu quero até propor com esse podcast, que é a gente, né, diminuir a distância entre o que a gente chama de vida ordinária e a arte, porque às vezes parece tudo tão uma vez por mês eu vou no teatro, uma vez por mês eu vou num show, aí eu tenho contato com a arte. Então a arte está na vida, no dia todo, sabe, no dia a dia. Que aula, Beth, que amei esse bate-papo, que legal, quanta coisa legal. Quero ser sua aluna. Muito legal, obrigado mesmo pela sua presença, viu? Te admiro demais. Gente, olha isso que chique. Olha, gente. Olha que chique. Ela merece. Pelo amor de Deus. Olha só, pela calçada da fama. Imagina. Obrigada. Obrigado mesmo. Pela honra de estar aqui, pela alegria, pelo prazer, pelo carinho. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer. Obrigado você. E honrar os nossos mestres. Esse é um mestre maravilhoso. E aos mestres, Quito, Lecoq, Goulier, todos esses grandes formadores. Beth Dorgan. Que são os que fazem a arte se realimentar diariamente, né? E fundamental, e é isso que você falou. Infelizmente, nesse país, a gente não entende que a arte faz parte da cidadania. Né, faz parte da formação de cidadãos, de um povo, né? Um dia que a gente entender isso, meu amor, é isso aí. Ninguém segura o país. A arte para criar novas realidades. Isso aí. Até a próxima, gente!